Olá pessoal, vamos então para a terceira parte da lei mosaica. A terceira e a última. Eu sou Fernando Moraes e você está no canal Luzes. Você está acompanhando, quase chegando no final, o livro Fundamentos da Reforma Íntima. Né? Um livro aí que eu estou aprendendo muito com ele. Espero que você também. Vamos para a nossa última parte, né, da lei mosaica. 817. Mesmo no campo da defesa necessária, é preciso moderação e mansuetude. Defesa é uma coisa, o excesso de defesa outra é bem diverso. Esta última, em verdade, constitui uma agressão. Logo, exceder-se na defesa é fruto da lei de Talião e é um equívoco do encarnado que se pretende cristão. Gente, quando que eu falei para vocês várias vezes aqui no nosso estudo que às vezes nós não estamos preparados para simplesmente adotar essas regras, essas lições da reforma íntima, né? Embora que também esse livro seja aí de 1940, 1950, mas eu acho que talvez a única coisa que modernizou seria, para mim, não torcida, que eu tenha a mesma opinião sobre a homossexualidade. Não concordei, vocês sabem. E então, mas o que eu estou querendo dizer é que, voltando no assunto para não ficar, né, falando, quando você defende perante uma agressão, é certo, tá? Mas se você já revidar e você já brigar juntamente com a pessoa, então já é agressão, já é um erro aí na cristandade. É por isso que eu falei para vocês que muitas vezes os homens ou mulheres não vão aceitar isso, né? Rolando uma briga, as duas pessoas se batem, obviamente raro, talvez não exista uma pessoa então que ela só fica na defesa. Existe que eu conheço. Mas então aí está falando que a pessoa, ela começar a rebater a outra, já é errado na cristandade, que já é uma forma de violência. É verdade? 818. Alguns encarnados vivem quase completo equívoco, uma contrariedade. Tratam cordialmente quem igualmente assim os trata, utilizam da rispidez com que lhes confere igualdade de deseducado trato. O erro está em querer parecer justo nessas atitudes, quando a descortez apenas está exibindo uma mancha de seu caráter e de seu comportamento. Por outro lado, quando está sendo cordial somente para corresponder ao tratamento de igual teor, mostra-se hipócrita consigo mesmo, porque não é natural da postura. Ou é afável ou não é, ou desairoso ou não. Na essência, uma das tendências há de prevalecer, seja positiva, seja negativa, porque não haver uma análise sincera para decidir quem realmente é. Gente, um comentário que eu vou fazer aqui, uma coisa que eu não suporto, é assim, é a segunda, vou falar duas coisas, é a segunda que eu não suporto. A primeira também é bem estranha, né, gente? A pessoa, ela trata a outra assim como que a outra lhe tratou. Então, por exemplo, você chega numa loja, se a pessoa, se o vendedor teve um péssimo dia, e se ele for infeliz, então, com o comprador, se for mal educado, a pessoa também vai tratar o vendedor por má educação, achando que as coisas devem ser assim, né? Corresponder conforme ele é tratado. Agora, uma coisa que eu não suporto, e a gente vê que para mim é algo nojento, é a pessoa tratar maravilhosamente aquelas pessoas que vão te oferecer alguma coisa, que vai ser útil alguma coisa. E tem muitas pessoas assim. A pessoa, por exemplo, trata muito bem o líder religioso, trata muito bem o seu patrão,
trata muito bem, então, as pessoas que talvez sejam superior e quando chega uma empregada doméstica, são exemplos, tá, gente? Quando chega um morador de rua, quando chega, então, eu estou falando de empregada doméstica que tem muito patrão, que então é puxa-saco, desculpa usar a expressão, dos seus líderes, então difama, xinga, humilha a empregada doméstica. E então a pessoa, durante o morador de rua, durante uma pessoa inferior, ela é grossa, ela é violenta, ela é uma falta de educação tremenda. Olha, gente, isso não tem lógica, tá? Eu acho super nojento isso, porque mostra que a pessoa é interesseira e a pessoa é hipócrita, tá? Na minha opinião, a gente precisa tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Agora, se você trata os seus líderes como se fossem bonecas, vamos dizer assim, e você trata o vendedor, você trata um professor, você trata qualquer profissional aí, que talvez não lhe possa oferecer algo, você trata a pessoa como um lixo, que eu ia falar, eu até esqueci. Você é uma pessoa interesseira, né? Você é uma pessoa aí, me desculpe, mas não tem lógica uma pessoa assim. Essas pessoas geralmente a gente vê na televisão, patroa, ex-mulheres de cantores famosos, tratando a empregada doméstica, mestres e doutores tratando o porteiro como se fosse um animal, que nem animal merece um tratamento assim. Muitas vezes a pessoa é postdoc, ela tem vários diplomas na universidade e ela acha que tem o direito de xingar qualquer um. Qual aquele desembargador que xingou o segurança do guarda municipal lá no Rio de Janeiro, porque o guarda tinha perdido a máscara para ele no início da pandemia e o cara começou a xingar o guarda municipal. Essas pessoas são infelizes, tá? Todo mundo erra. Eu espero que não apenas... enfim, eu espero que quando você estiver assistindo esse vídeo e você tratar as pessoas assim, ou quando eu talvez chegar na minha vez de antes de ser grosso com alguma pessoa que talvez não seja útil, eu possa refletir e ver que isso é uma hipocrisia. Que isso, então, a gente precisa colocar na cabeça que a gente não sabe o dia da manhã. Tem muitas pessoas que humilham os outros só porque não é líder de alguma coisa, não é patrão, e passa um dia, a pessoa precisa de alguma coisa e ela vai recorrer àquela vítima. E aí? As pessoas acham que simplesmente nada vai acontecer com elas, né? É incrível isso, né? Que elas não precisam de ninguém, essas coisas. Olha, gente, se a gente não precisava de ninguém, a gente não estava aqui na Terra. Verdade? A gente precisa ser sincero. 819. Eu espero que vocês entenderam que eu falei sobre o 818 antes de continuar. Falando sobre a empregada doméstica, eu repito, eu falei isso sobre a empregada doméstica porque tem muito patrão que pade, que xinga a empregada doméstica. Isso aí me lembrou a ex de uma mulher, a ex de um cantor lá do Nordeste que começou a humilhar a mulher porque ela era empregada doméstica. Gente, tá? Eu acho que a pessoa é bem feliz se ela acha que dinheiro faz ela pisar nos outros ou os estudos. Para com isso, né? 819. A prática da caridade, de um modo geral, contribui muito para tornar dócil o coração rebelde daquele que cultiva a lei mosaica. Afinal, fazer o bem gera naturalmente reações positivas. Envolvido pelo amor e sentimento dos mais nobres, o ser humano consegue perdoar mais facilmente. Tudo lhe torna mais brando e sem mais custo. Sem muito custo, quer dizer. Gente, quando a gente fala para a pessoa praticar a caridade, quando ela se sente carente, quando a gente fala para ela praticar a caridade,
quando ela fica triste, enfim. Quando a pessoa ela pratica a caridade, ela começa a entender, então, que as coisas não é conforme que ela pensava, né? Ela sempre precisa praticar a caridade, não importa quem é a pessoa. E essa caridade vai mostrar para ela o tom, se ela segue então a lei mosaica, o quanto vingativa ela é. E ela então vai perceber que ela precisa praticar o bem. Assim também vai conhecer, porque acredita que quando a pessoa vai praticar a caridade, ela puxa assunto com as pessoas ali. Então tem gente que tem uma vida tão sofrida que faz a gente ser um pouquinho mais humilde, mais generoso e também mais empático, mais compreensivo, né? Perante a vida. 820. Meditar sobre o modo de ser e o modo de agir é um dever do praticante da reforma íntima. Portanto, refletir sobre a lei de Talião deve ser o planejamento perene para todos os encarnados. Gente, ao meu modo, a pessoa naturalmente, ela precisa refletir em tudo que ela fala, em tudo que ela acredita, tá? Eu acho que é ilógico uma pessoa ela não refletir no que ela fala. Ela vive como se ela fosse um papagaio. Ela repete o que os outros falam sem ter consciência do que ela fala. Então, esse 820, ele está falando para a gente refletir esses velhos hábitos que nós temos. Tá? Será que vamos dizer que esse olho por olho é vindo de Cristo? E eu falo uma coisa para vocês. Meditar, refletir sobre suas palavras e ações é algo maravilhoso, pode ser dolorido, mas é algo aí que já é meio caminho andado. Quando a gente cai em si e vê que a gente está falando besteira, é meio caminho andado. Na verdade, 821. Costuma muitos seres humanos associarem a covardia ao perdão, coragem, ao talião. Esquecido de Jesus, emerge no desatino e constrói uma vida de falsidade e hipocrisias, que será totalmente desmistificada após o desencarne. O bem é erguido no alicerce da mansuetude. O mal sustenta-se na audácia faliosa. Agora me deu aqui, só um minutinho, me deu soluço. Esse 820, gente, a gente pode ver que é algo que me lembra bastante. Parece que tem pessoas que elas acham que quando a pessoa pede perdão para o outro, seria um ato de covardia. É porque a pessoa é boba. É porque a pessoa ela não se valoriza. A pessoa ela cria uma figura totalmente negativa à pessoa então que pede perdão. É inacreditável isso. Na verdade, tem muita gente que incentiva os outros a não pedir perdão, a não perdoar. E essas pessoas que ficam incentivando, olha, não perdoa não, não desculpa não e tal, eu estou querendo dizer, não pedir perdão ou perdoar é você esquecer de tudo e você perdoar a pessoa. No caso do relacionamento amoroso, perdoar é perdoar e você voltar para a pessoa, é você voltar para a pessoa. Não é verdade? Então aí quem decide é a pessoa, mas essas pessoas que bloqueiam o ato do perdão aos outros é uma coisa bem covardia. A gente não se deve incentivar a falta de perdão, muito menos incentivar o suicídio, porque tem muitas pessoas que incentivam o suicídio. Deus que me livre, né? 822, uma pessoa que incentiva o suicídio é mais inimigo do que amigo, né? 822, coragem verdadeiramente é saber e conseguir perdoar. Vingar-se é fácil, pois os maus e os inferiores o fazem com invulgar aptidão. Nutrem-se disso,
Perdoar, no entanto, implica a renúncia e humildade que poucos sabem conseguem ter. Pobres daqueles que invertem os valores quando encarnados. Na vida perpétua, no plano espiritual, não terão como esconder as mazelas do espírito. Sofrerão por certo. Gente, para pessoas vingativas, se ela cria estratégias de vingança, obviamente ela está chamando espíritos sofredores. É verdade? Então é por isso que às vezes é muito duro você perdoar, você pedir perdão, porque, como que eu falo, às vezes o perdão, ou você pedir perdão para a sociedade que nós vivemos, é uma covardia. Seria pessoas bobas, né? Então, a reforma íntima, ela nos ensina o que nesse lado aí, né? Nessa reflexão? É você seguir você. É você seguir o Cristo, e essas pessoas que falam, que pensam, que agem contra você, isso aí já deixa o problema com elas ali. Não é problema seu, é problema delas. E a gente seguir a língua dos outros, a gente vai estar bem feliz. Né? Então a gente precisa fazer o que o coração pede, o que o Cristo ensina. É, 823. Seria covardia curvar-se diante de Deus? Teria petulância suficiente o homem para sustentar tal disparate? Assim, sendo frente a respostas tão óbvias, é natural que a lei divina, por ser justa absoluta, condene a prática do talião. Gente, esse 823, ele já explica por si só o que eu falei para vocês, né? 824. Por outro lado, religiões ou posturas filosóficas que se esforçam em demasia para extrair das palavras e do comportamento de Jesus um apoio que necessita para a lei mosaica, são meros joguetes nas mãos de espíritos inferiores, que habitam zonas escurecidas e desejam o mal para a humanidade, de onde certamente partiram ressentidos. Gente, na espiritualidade inferior, uma coisa que eu não sabia, que lá de máfias. Olha só, né? Que é algo bem assustador. Lá de máfias, lá tem grupos de espíritos extremamente inteligentes. Ainda eu estava assistindo uma palestra que estava falando assim, que você acha que espírito sofredor não é inteligente? Claro que é. Extremamente inteligente, tá? Então eles vão se encaixar em muitas pessoas, principalmente em líderes, que têm uma fé fraca, que tem mau caráter, enfim, que simpatizam com eles. Então, por exemplo, se o líder religioso, ou se a pessoa simplesmente tenta implementar, tenta comparar ou tenta adaptar o cristianismo com as leis mosaicas, não dá certo, tá bom? Tudo bem, tem os 10 mandamentos, que é não matarás, não roubarás, a gente sabe que isso são as leis divinas. Mas a pessoa que ela vai fazer tudo para distorcer ou querer adaptar as palavras de Cristo, a lei então do talião, ou a lei mosaica, então são pessoas de baixo caráter. São pessoas que distorcem, obviamente. E aí, como que eu disse, tem mávios e espíritos que são contra a humanidade, né? 825. Fosse a primazia do bem, a prática do talião, e não haveria nem mesmo chance para os seres humanos almejarem um futuro promissor. Porque repleto de ódio e com dentes de toda espécie. Imperfeito como é o encarnado, uma vez que devolvesse na mesma moeda toda e qualquer ofensa recebida, haveria de passar toda a sua existência no constante exercício de maus sentimentos, que o levaria, por certo, a um deslance prematuro e infeliz. Esse 825 também é uma questão que já foi falada aqui, né, gente? A pessoa que simplesmente ela paga com a mesma moeda, ela vive
usado um termo católico que seria o inferno, né? No Espiritismo é umbral. Vamos usar então a palavra inferno para vocês entenderem o contexto. Muitas vezes eu falo que umbral ou inferno, né? É quem? É que lugar? Ou melhor, lugar não, vamos dizer assim, para mim é uma consciência, né? Por exemplo, uma pessoa que ela paga com a mesma moeda, uma pessoa vingativa, uma pessoa de pensamentos infelizes, uma pessoa pessimista, uma pessoa desesperada, tudo isso já é umbral, já é o inferno. Então imagina se uma pessoa pagasse com a mesma moeda. Ela teria uma vida pesada, ela jamais teria paz espiritual, então ela simplesmente o seu mentor não poderia ajudar, ninguém poderia ajudá-la, seria então uma vida extremamente infeliz. 826. O amor é a lei, o ódio é a transgressão. O perdão deve ser a regra, a vingança a triste exceção. A reforma íntima deve por fim terminar com a lei mosaica fazendo imperar a mansidão. A reforma íntima ela já nos mostra, gente, o estudo então, a compreensão da palavra de Cristo, né? O papel da reforma íntima, como que eu já disse para vocês, nesse lance da lei mosaica, é falar que ela é ultrapassada. Que muitas vezes, e a gente sabe muito bem disso, tem muitos líderes religiosos, palestrantes, que tentam adaptar uma coisa ou outra. Como eu disse também, as leis, os 10 mandamentos, que serão roubar, não matar, a gente sabe muito bem que Jesus desenvolveu essas leis, mas sobre essas leis da leão, muitas vezes as pessoas adoram essas leis mosaicas porque elas sabem que são vingativas. Às vezes eu não me conformo quando a pessoa usa essa lei mosaica como se Jesus tivesse usado a mesma. Tá? Isso prova que muitas vezes, ou todas as vezes, vamos falar que muitas, a gente não pode generalizar, que a pessoa não reflete, ela não medita no que ela fala. Ela não pensa antes de falar, ela não pensa antes de fazer. E até ainda um cartaz que nunca saiu da minha cabeça é a pessoa pedindo para Jesus mandar um câncer para a pessoa morrer lentamente. A pessoa usando o nome de Jesus, então, como uma vingança. Então, gente, a gente vê de tudo na vida, né? Eu apenas lamento, porque então são pessoas que ela vivem numa contrariedade muito grande, pessoas que espalham o ódio, espalham a discórdia, e eu torço do fundo do meu coração que esse vídeo possa te auxiliar e mostrar para você que essas leis já tinham acabado até antes mesmo de Jesus. Jesus chegou então ensinando para a gente o amor. Beijão, abraço para vocês, até mais.